Então, boa noite, alunos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de História do Pensamento Econômico. Essa gravação é referente à segunda parte. Nós vamos tratar da teoria econômica, né, de Keynes. Já gravei a primeira parte, falava sobre a biografia, contexto histórico, né, serviram como pano de fundo de suas análises, e agora vamos tratar da teoria econômica propriamente dita, né, ou seja, a maneira como Keynes concebe o funcionamento da economia capitalista. Essa aula é uma aula síncrona, tanto para a turma 1 como para a turma 2, e com essa gravação a gente termina, né, os assuntos para a terceira prova, enfim. E lembre-se que no dia 24, no sábado, pela manhã, nós teremos aula de revisão, né, geral para essa terceira prova. Bom, para começar aqui a discussão do pensamento econômico de Keynes, né, sua visão sobre o funcionamento da economia capitalista, eu vou me utilizar aqui, né, dos slides, como sempre venho fazendo, né, como eu venho fazendo usualmente. Vou projetar aqui meu slide e vou utilizar ele durante a minha apresentação, até para que vocês possam, enfim, acompanhar o raciocínio. Bom, acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, na aula anterior, nós falamos dos principais dogmas, né? O Keynes tem uma visão que dá ênfase, né, à análise macroeconômica, o papel da demanda efetiva, no sentido de que é a demanda que condiciona a oferta e não o contrário. Ele tem uma visão da economia capitalista como uma economia essencialmente instável, né, no qual as instabilidades, os ciclos são produzidos endogenamente. Keynes também é um defensor do papel ativo, né, do Estado, né? E nesse sentido ele defende, como forma de evitar crises, etc., a adoção de políticas monetárias e fiscais ativas, né, por parte do agente estatal, né, do poder estatal. E, na sua análise, o Keynes sempre pressupõe a flexibilidade dos salários, né? Isso vai ficar mais evidente quando a gente discutir, por exemplo, fazer a discussão sobre os ciclos, né? E essa inflexibilidade que vai explicar o fato de que a economia, ela não, enfim, ela não atinge, pelo menos no curto prazo, né, o equilíbrio de pleno emprego. Então, a hipótese, né, que está por trás do pensamento econômico é a inflexibilidade dos salários, né, para baixo, principalmente no curto prazo. Então, é isso que vai explicar os ciclos, as crises, as flutuações no nível de emprego, nível de renda, no nível do produto, etc. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a análise. Então, nessa discussão aqui que eu vou desenvolver sobre o pensamento de Keynes, se baseia na sua principal obra, na sua obra-prima, que é a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda. E sem pensar na obra como um todo, né, sua principal fonte de preocupação está em compreender os determinantes do investimento agregado, né? Então, no pensamento econômico de Keynes, a variável fundamental, a variável-chave de sua análise é o investimento, né? Então, toda a sua análise teórica tem como objetivo discutir os determinantes do investimento agregado, né, e de suas flutuações ao longo do tempo. Bom, o modelo teórico de Keynes, ele pode ser resumido, né? Nós podemos fazer aqui, para iniciar essa discussão, um resumo do modelo que o Keynes, né, desenvolveu na teoria geral. Só sair aqui para ver se está gravando, né, que está sempre caindo a minha internet aqui, né, aqui em casa. Então, vamos lá. Lembrem-se que, na discussão lá sobre o contexto histórico, eu falei na gravação, né, anterior, na primeira parte, que Keynes ele desenvolveu a sua teoria partindo de um contexto histórico
totalmente conturbado, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, né? Então, naquele período em que Keynes viveu, né, e, enfim, e produziu suas principais ideias, seus principais livros, a economia mundial, ela se caracterizava por baixas taxas de crescimento, né, era um período de estagnação econômica, um período de crises, né, recorrentes, principalmente, né, na primeira metade do século XX. É um período também extremamente conturbado do ponto de vista político, né? Você tem as duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, nós temos a ascensão do fascismo na Itália, do nazifascismo na Alemanha. Então, além, você tem uma combinação explosiva, né, de turbulências políticas, desastres humanitários, né, que seria a Primeira e Segunda Guerra Mundial, associado ao aumento da fome, da miséria, aumento das desigualdades sociais, em função do poder cada vez mais crescente, né, da concentração de riqueza cada vez mais crescente, e que vai caracterizar esse período, né, então um período também de alta concentração de renda. Então, em função dessa conjuntura extremamente crítica e preocupante, né, a análise de Keynes, né, ela tenta compreender os determinantes do investimento. Por quê? Porque o desemprego era a principal preocupação econômica das principais potências capitalistas no início do século XX. Né? Então, o modelo teórico de Keynes ele vai refletir exatamente a situação crítica, né, na qual o capitalismo se encontrava, né, nesse início do século XX. Então, o que o Keynes observou? Né? Ele observou que o desemprego ele tinha um efeito preocupante, negativo, sobre a dinâmica da economia capitalista. Primeiro, ele observou que o desemprego diminuía a procura efetiva, né? Ou seja, a demanda agregada da economia. Né? E essa queda na demanda agregada, ela influenciava negativamente o nível da oferta global, né? O nível da oferta agregada. E esta queda, né, por sua vez, desestimulava os investimentos produtivos e se manifestava na queda da taxa de lucro. Né? Por isso, na análise de Keynes, a sua preocupação central era solucionar o problema do desemprego, né? E, consequentemente, obviamente, estimular novos investimentos, né? Para levar a economia a obter taxas de crescimento cada vez maiores, né? E resolver o problema, né? Da miséria crescente, enfim, da fome, da alta concentração de renda, né? Então, esse problema de desemprego, né, e a preocupação com os determinantes dos investimentos vão ser os elementos centrais e objeto da preocupação da economia ou do pensamento econômico de John Maynard Keynes. Né? Então, a análise de Keynes, ela tem, por um lado, né, um objetivo teórico, né, de tentar compreender o funcionamento, a dinâmica, né, do processo de acumulação de capital nas economias capitalistas, né? Nas economias capitalistas, principalmente as desenvolvidas, porque Keynes ele desenvolve seu modelo, né, pensando principalmente na situação dos países capitalistas desenvolvidos. E, por outro lado, a sua análise ela também tem uma preocupação prática, que é o quê? De contribuir para a aplicação de soluções, né, que resolvesse o problema do desemprego e, enfim, e pudesse colocar a economia nos trilhos, né, ou seja, pudesse superar o período o contexto de estagnação e crise econômica, né. E essa proposta prática de Keynes, né, ela vai se situar, como eu já havia argumentado com vocês,
num polo intermediário entre o liberalismo, né, o laissez-faire. Então, por isso que essa proposta prática de Keynes, né, levou ele a romper, né, com toda a tradição da economia utilitarista, do liberalismo econômico. Então, ele vai rejeitar todas as proposições que se baseiam, né, na fé ou na crença inabalável dos mecanismos de mercado, né, para resolver os problemas econômicos de boa parte da população. Então, ele vai romper com a lei de Say, com toda essa tradição que vem lá dos fisiocratas e passa por Smith, Ricardo e chega aos economistas utilitaristas, né? Say, Benta, enfim, Stanley Jevons, Karl Marx, entre outros. E, por outro lado, também, as propostas que ele vai recomendar de política econômica são propostas antissocialistas, não? Ou seja, o Keynes não tinha como objetivo a, o fim do sistema capitalista. Né? O objetivo fundamental de toda análise teórica, e principalmente das suas recomendações de política econômica, era salvar o capitalismo, né, digamos assim, de sua possível extinção, né? Porque essa era uma preocupação de muitos teóricos daquele período, né? Schumpeter também esteve preocupado a respeito do futuro do capitalismo, e essa preocupação também vai permear todo o pensamento econômico de Keynes. Então, nós podemos situar o pensamento de Keynes num polo intermediário entre o liberalismo, né, a crença, né, nas forças de mercado, na mão invisível, etc., e o socialismo revolucionário, que o Keynes, como eu já argumentei na primeira parte da nossa aula, não era um socialista revolucionário. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Então, o que o Keynes vai defender é um capitalismo reformado, um capitalismo com reformas, mas ele não é, né, um defensor do socialismo ou da revolução socialista. Isso aí né, tem que tirar de cabeça de vocês podem até ler os escritos do próprio Keynes, que isso vai ficar bem claro, né? Eu gosto de enfatizar isso em função até, enfim, das fake news, né? Da desinformação que está muito presente hoje em dia no debate teórico, no debate político, no debate econômico. Né? Então, o Keynes é um autor reformista, que está preocupado com a sobrevivência do capitalismo. Ele quer que o capitalismo sobreviva. Né? Daí, por isso que ele vai oferecer uma interpretação que difere da economia utilitarista, do liberalismo econômico, e, ao mesmo tempo, é uma interpretação que não tem nenhum grau de parentesco, né, ou que com a teoria econômica de Karl Marx. Então, não há nada em comum entre as análises de Marx e a análise de Keynes. Né? Então, são sistemas teóricos completamente distintos. Né? Bom, então, dito isso, né, Keynes vai defender um capitalismo reformado, né, capitalismo com reformas, né, para evitar a sua possível extinção, né, porque essa questão estava sendo colocada, né, no debate teórico da época. Lembre-se, 2 guerras, né, mundiais, fascismo, enfim, crise de 29, né, uma série de crises, fome crescente, e a própria ameaça, né, representada pela Revolução de Outubro de 1917. Né? Então, Keynes, ele vai propor uma proposta uma análise do capitalismo, um conjunto de proposições de políticas econômicas se mantendo, né, está num polo intermediário entre o liberalismo, laissez-faire e o socialismo revolucionário de Marx e Engels. Né? E isso vai levar o Keynes a ter uma visão diferente, né, acerca do papel do Estado. Então, enquanto os liberais, né, defendem o Estado mínimo, e os socialistas, por sua vez, né, o socialismo marxista, defende a extinção do próprio Estado, né, que vai acompanhar, enfim, o fim da sociedade de classes, o Keynes defende um Estado intervencionista.
Ou seja, um Estado que, por meio da política econômica, seja política monetária, seja política fiscal, né? Ou seja, por meio dos instrumentos de política econômica, um Estado que permita ao capitalismo obter altas taxas de crescimento, né? E melhorar a situação de vida, né? Na maior parte da população nos países capitalmente desenvolvidos, porque ele está preocupado em reduzir o desemprego, né? Ou seja, o Estado tem como objetivo central alavancar a economia por meio, né, por meio do, de altas taxas de crescimento econômico. Nós vamos ver isso mais adiante. E, por outro lado, também, o Estado, né, vai ter um papel fundamental também em fazer com que a economia opere sempre no nível, ou nível de pleno emprego, ou próximo ao nível de pleno emprego, né, propiciando, né, melhores condições de vida para a maior parte da população, né? Enfim, levando a redução da fome, a redução das desigualdades sociais e melhores condições de vida em geral das pessoas. Bom, então, como eu comentei, né, ele está preocupado em resolver o problema de desemprego e também de compreender os determinantes de investimentos e compreender e chegar a formas de estimular, né, novas inversões para fazer com que a economia cresça a taxas cada vez maiores, né? Então, na sua análise, algumas variáveis básicas vão estar sempre presentes, né, no seu modelo, e são basicamente 6 variáveis. Quais são essas variáveis? Primeiro é renda nacional, nós vamos ver isso mais adiante. Segundo, emprego, né, nível de emprego, consumo, investimento, taxa de juros e quantidade de moeda. Certo? Então, essas são as 6 variáveis básicas que vão estar presentes na análise teórica do Keynes sobre o capitalismo. Bom, o Keynes, isso tem que ficar claro para todos, o Keynes, primeiro, né, e isso é uma circunstância, né, isso era um reflexo das próprias condições econômicas da época, ele vai partir da premissa de que o desemprego é involuntário, que significa, né, uma ruptura com o pressuposto clássico. Então, para os clássicos da economia, os economistas utilitaristas, etc., né, para os defensores da mão invisível, todo desemprego é sempre voluntário. Por quê? Porque a economia sempre vai operar no nível do pleno emprego, né, onde os meios de produção vão estar sendo plenamente utilizados, ou seja, não vai haver capacidade ociosa na economia, bem como também toda a força de trabalho vai estar empregada. Ou seja, a economia sempre vai funcionar né, em ser um potencial máximo. Ser um potencial máximo, né, com todos os recursos, sejam naturais e humanos, sendo utilizados na produção. Então, esse é o pressuposto clássico. E todo desemprego sempre foi explicado, né, como desemprego voluntário, é um indivíduo que não quer, né, participar da produção, né? Então, vocês já devem ter lido lá, estudado nos manuais de economia, né, a opção entre lazer e trabalho, etc. Então, todo desemprego é por mera opção dos indivíduos, né? Ninguém fica desempregado de forma involuntária, né? Então, Keynes vai partir dessa premissa, né, de que todo desemprego é involuntário. E por que ele vai romper com esse pressuposto clássico do desemprego voluntário, da economia sempre operando no nível do pleno emprego? Em função das condições da época, né? Então, lá na primeira parte eu falei, né, dos dados, falei das crises, falei, enfim, da paralisação da produção, do dado de emprego, né, de desemprego da época, Estados Unidos, outros da Inglaterra também. E nós vimos que a crise de 29 jogou milhares de pessoas na miséria, na completa miséria, né? Então, a fome
cresceu, né, sobremaneira nos países desenvolvidos. Então, essa circunstância histórica se refletiu no pensamento de Keynes, né? Como era possível manter o pressuposto de desemprego voluntário se várias pessoas estavam desempregadas, passando fome, né? E muitas não tinham nem como se, enfim, muitas famílias não tinham nem como se sustentar por conta própria, né? Então, isso vai estar refletindo no pensamento de Keynes, e a primeira coisa que ele vai fazer, né, na sua análise é romper com esse pressuposto, né, de que o desemprego é voluntário, né? Desemprego é voluntário. Então, essa é a primeira coisa. Então, o rompimento com esse pressuposto vai levar, né, a Keynes a observar que a economia capitalista, né, principalmente naquele período em que ele analisou, né, décadas de 20, 30, etc., vai estar sempre operando no nível abaixo do pleno emprego, ou seja, com capacidade ociosa e desemprego da força de trabalho. A economia nunca vai estar operando a plena capacidade, certo? Então, esse é um dos pressupostos, ou premissas, ou axiomas da análise keynesiana. Bom, então a questão central para ele, né, dada essa premissa aqui, né, de que o desemprego é involuntário, é compreender o processo de formação da renda na economia capitalista, certo? Na economia capitalista. Porque esse processo de formação da renda é que vai ter impactos no nível do emprego, nas condições, né, de vida, né, de existência material da maior parte da população. Então, o problema central para Keynes estava nesse processo de formação da renda. Então, esse é o problema que parte a sua análise. Então, vamos lá. O problema central do qual ele parte, né, na teoria geral. Então, a primeira coisa que ele vai observar é que a renda nacional, lembre-se aqui, né, que todas essas variáveis sempre são estudadas em nível macroeconômico. Então, quando a gente fala de renda, de consumo, de poupança, de investimento, é sempre no sentido agregado, no sentido macroeconômico, né? Então, toda análise de Keynes está sempre trabalhando com agregados macroeconômicos, certo? Que fique claro isso para vocês. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, toda a renda é obtida, né? Uma das formas de você obter a renda nacional é somando-se a remuneração dos fatores de produção, terra, capital e trabalho, certo? Então, todos os fatores de produção recebem uma renda, né, em função da contribuição de cada um deles na produção. O que é que o Keynes vai perceber ao longo de sua análise? Né? Ele vai observar o seguinte, que a renda percebida, né, ou recebida pelos fatores de produção, ela não vai ser gasta integralmente em bens de consumo. Né? Ou seja, sempre vai haver um hiato, né, entre o total da renda e o total de gastos em consumo. Daí, dessa análise, ele vai derivar a seguinte equação. Y, que é a renda ou produto, né, é igual a consumo, certo? Que é a demanda por bens e serviços, mais investimento. Então, Y é igual a renda, C é igual a consumo e Y investimento. Então, a formação da renda é igual aos gastos de consumo, os gastos agregados, né? Consumo, mais investimento. Tá? O consumo, ele vai depender da renda do indivíduo, certo? Então, o consumo, eu vou colocar aqui para vocês, é função, né, da renda do indivíduo.
Consumo é sempre função da renda do indivíduo. E só vai haver consumo se o indivíduo estiver empregado. Não? Se o indivíduo estiver empregado. Mas isso a gente vai ver mais adiante. E agora o investimento, né? Que é uma das principais, talvez é a principal preocupação, nós determinando investimento. Na verdade, é a principal preocupação, nós determinando investimento. E investimento? Ora, para que haja investimento, e investimento aqui no sentido agregado, não é investimento de uma única empresa, né? Mas investimento, né, do ponto de vista, né, macroeconômico, do ponto de vista, né, global, é necessário que o consumo se situe no patamar inferior ao investimento, tá? Situe no patamar inferior ao investimento. Então, significa o seguinte, que quando o indivíduo recebe a renda, uma parte dessa renda vai ser transformada em consumo de bens e serviços. Mas para que haja investimento nessa economia, né, propiciando maiores taxas de crescimento ao longo do tempo, né, enfim, aumentando a capacidade produtiva dessa economia, etc., é necessário, né, que toda a renda, que parte dessa renda não seja integralmente revertida em consumo. Então, o consumo tem que se situar sempre no patamar inferior, né, ao investimento, para que haja, melhor dizendo, né, o consumo tem que, aqui eu errei aqui, né, refazendo aqui, né, o consumo tem que se situar no patamar inferior à renda obtida pelo indivíduo, né, então, ou seja, o indivíduo não pode consumir toda a renda que ele obtém, né? Se ele consumir toda a renda, não vai ter investimento. É isso que está dizendo. Ou seja, para que haja investimento, é necessário haver formação de poupança. Por quê? Porque toda renda que não é consumida é transformada em poupança. Sabe? Como assim, professor? É simples, né? Vamos derivar aqui essas relações. Por exemplo, eu tenho uma equação renda igual a consumo mais investimento, né? E todo investimento, ele depende da formação de poupança prévia. Ou seja, depende que parte da renda não seja consumida. Parte da renda que não é consumida é poupança. Então, isso significa o quê? Que a renda global, né? Renda sempre no sentido agregado, é igual ao consumo agregado mais poupança agregada. Não? Então, como eu havia argumentado, os investimentos produtivos, que é o nosso I, depende do fato de que o consumo não absorva a totalidade da renda. Não? Não absorva a totalidade da renda. Então, isso aqui tem que ficar claro para vocês. Né? E, né? Então, isso nos leva à seguinte assertiva. Né? Para que os indivíduos possam consumir, né, é necessário que eles recebam uma renda. E para que, né, parte dessa renda se transforme em novos investimentos, é necessário, né, que a renda oferida, em termos agregados, não seja destinada integralmente, né, para o consumo. E renda, né, e renda que se não transforma em consumo, dá origem à poupança. E é dessa poupança que vai, né, e é da poupança que vai surgir o montante necessário para os investimentos produtivos. Tá? Mas esse consumo que a gente fala aqui, ele depende do quê? Do fato de que os indivíduos recebam a renda, né? E essa renda vai depender do quê?
do fato desses indivíduos estarem empregados. Só que nós estamos falando de uma economia, certo? Estamos falando de uma economia na qual a propriedade dos meios de produção pertence aos empresários capitalistas, que são os investidores, por definição, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, a decisão de empregar ou não depende do empresário. Ele não pode ser forçado, né? Na verdade, ele não é forçado, né, a empregar pessoas. Então, para além das condições técnicas do processo de produção, né, o empresário também, ele tem que se sentir estimulado, né, e nós vamos ver isso mais adiante, a tomar a decisão de gerar novos investimentos e, consequentemente, empregar mais indivíduos. Então, é isso que nós vamos ver mais adiante, né? Nós vamos tentar compreender os determinantes das decisões, né, de investir dos empresários. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês, nessa altura da exposição, é de que, em função, né, de ser uma economia anárquica, né, onde as decisões são tomadas de forma privada, né, pelos milhares de proprietários de mercadorias, né, que são proprietários privados, né, dos meios de produção, a decisão ou não de fazer novos investimentos e empregar mais trabalhadores, essa decisão, ela não pode ser, por exemplo, a decisão de empregar ou não nas empresas, não pode ser determinada pelo Estado. Isso vai ficar, essa decisão vai ser feita de acordo, né, com o ponto de vista do empresário. Então, é o empresário que vai decidir se vai empregar ou não. Então, essa decisão vai depender de condições técnicas, né, então, tamanho, dimensão das empresas, etc., né, das plantas, enfim. Bem como também vai depender de outros elementos, como, por exemplo, a eficiência marginal do capital, preferência pela liquidez, que a gente vai tentar discutir mais adiante, certo? Bom, o que eu quero, nessa altura aqui da exposição, que vocês compreendam é que essa decisão cabe ao proprietário, né, ao capitalista individual, certo? Cabe ao capitalista individual. Bom, na análise keynesiana, o consumo é uma variável fundamental, né, e que vai definir, em parte, além de outras variáveis como investimento, gasto do governo, o nível da renda, certo? Então, é nesse sentido que entra o papel do Estado. É nesse sentido que entra o papel do Estado interventor. Ora, se a demanda que condiciona a oferta, certo? Se a demanda que condiciona a oferta, em função das decisões de consumo e das decisões de investimento, tá? E se essas decisões, e se o consumo, né, o seu nível agregado, depende do fato de haver pessoas empregadas ou não, né, porque os não empregados não têm como consumir a renda, né, porque ele não recebe renda nenhuma. Então, é nesse sentido que o Estado, né, pode atuar, principalmente em cenário de crise, pode atuar como empregador, mas sem concorrer com a iniciativa privada. Tá? Sem concorrer com a iniciativa privada. Então,
o papel que Keynes prescreve ao Estado interventor é no sentido dele atuar, por um lado, como empregador, mas sem concorrer com a iniciativa privada, certo? E, além disso, também, o Keynes prescreve um papel ao Estado, né, de atuar em socorro ao capital privado, principalmente quando o capital privado está em dificuldades financeiras, enfim, dificuldades de vários tipos, né? Mas a ideia de Keynes, né, sobre o papel ativo do Estado não é no sentido do Estado concorrer com o capital privado, mas sim no sentido do Estado socorrer, né, o capital privado por um lado e também, né, aumentar a demanda agregada de uma economia, atuando também como empregador, mas sem concorrer, né, fazer concorrência com a iniciativa privada. Então, basicamente é esse papel, né, que o Keynes circunscreve, né, a atuação do Estado interventor. Mas aí surge a seguinte questão, né, dada esses elementos aqui que circunscreve a atuação do Estado interventor. Em quais setores o Estado deve atuar? O Keynes deixa isso muito claro na teoria geral, né? O Estado deve atuar em setores onde a taxa de lucro seja baixa, né? Por quê? Onde há setores em que a taxa de lucro é baixa, não há estímulo por parte do capital privado em realizar investimento nesses setores. Então, o Estado, né, deve investir exatamente nesses setores onde a taxa de lucro é baixa. Né? Então, esse primeiro tipo de setor, né, que, digamos assim, em que se justifica a intervenção do Estado. Por outro lado, o Estado também pode investir em setores em que os investimentos exijam grande magnitude de capital, ou de capital monetário ou de dinheiro. Né? Então, tem setores que a magnitude de investimento é tão elevada que não pode ser suportada pelo capital privado. Então, aí entra o Estado, né, atuando, né, fazendo investimentos nesses setores que exigem grande magnitude de dinheiro, né, grandes somas, né, de investimentos. Por exemplo, setor de infraestrutura. Né. E em terceiro, né, o Keynes diz que o Estado também deve atuar em setores ligados à segurança nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica, polícias, né. Então, também nesses setores, o Estado deve ter uma atuação fundamental. Né. E pensando, né, nessa atuação do Estado, para Keynes, toda a política econômica dos Estados tem que visar sempre a busca do pleno emprego, com o objetivo de reduzir os índices de desemprego, né, e dessa forma estimular a procura efetiva com a inclusão desses novos empregados. É o que fica claro aqui, né, quando ele diz, por exemplo, que o Estado deve atuar como empregador. Por exemplo, cavando buraco, né? Cavando buraco, né? Cavando, tapando buraco. Aí as pessoas que vão atuar nesse setor da atividade econômica vão receber uma renda e isso vai estimular a procura efetiva, né? Aumentando o nível de renda, o nível de emprego, enfim, né? E levando a economia a obter maiores taxas de crescimento, né? Então, o objetivo central da política keynesiana, né, da visão que o Keynes tem sobre o papel do Estado, né, que é um papel sempre ativo e não passivo, como era no caso do liberalismo, né, liberalismo econômico, é sempre no sentido do Estado propiciar, né, menores índices de desemprego. Isso se explica pelo contexto histórico em que Keynes viveu, né, que o desemprego era um drama que afligia população de vários países capitalmente desenvolvidos, né? E, obviamente, também
né, que nessa atuação busca-se estimular a procura efetiva, na medida em que essas pessoas deixam de ser desempregadas para se tornar pessoas empregadas, então isso vai, né, estimular o crescimento do consumo agregado, ou seja, estimular o aumento da procura efetiva. Né? Então, basicamente, esse é o objetivo da política econômica, né, de inspiração keynesiana, né, a busca sempre do pleno emprego. Bom, e aí fica a seguinte questão. Bom, se o Estado deve atuar nesses diferentes setores, né, e se essa política econômica tem que ter como objetivo o crescimento, né, e a busca do pleno emprego, como é que o Estado vai financiar, então? Por exemplo, na contratação de trabalhadores, sem concorrer com a iniciativa privada, como é que ele vai socorrer o capital privado em momentos de dificuldades financeiras, etc. E como é que ele vai investir nesses três tipos de setores aqui? Nos setores onde a taxa de lucro seja baixa, setores em que investimentos exijam grande magnitude de dinheiro, e setores ligados à segurança nacional. Né? De onde vai vir esse dinheiro? Né? Esse dinheiro vai vir do orçamento público, certo? Vai vir do orçamento público. Então, o papel do Estado pressupõe, né, a existência do orçamento público. E o dinheiro que vai financiar toda essa atuação estatal, ele é proveniente do sistema tributário, ou seja, da tributação. Então, para Keynes, a tributação da renda é o modo mais eficaz e ela tem que ser feita de forma proporcional à renda dos indivíduos, ou à renda dos agentes econômicos. Né? Então, para Keynes, o Estado tem que conviver com déficits orçamentários. Não? Com déficits orçamentários. E o dinheiro desse imposto é que vai permitir o Estado, por exemplo, pagar seus funcionários, né? E também proporcionar, né, às classes de baixa renda serviços gratuitos, como, por exemplo, escolas, hospitais, creches, etc. Né? Então, a atuação do Estado em Keynes, além de buscar estimular a demanda efetiva, né, e fazer com que a economia opere no nível do pleno emprego, para além disso, o Estado também tem um papel fundamental de combater desigualdades sociais, né, já que é através do déficit orçamentário que o Estado pode fazer um processo de redistribuição da renda. Né? Então, esse mal criado pelo capitalismo, que é a alta concentração de renda, as desigualdades sociais, pode ser mitigado mediante o processo de redistribuição da renda, né? Onde a renda oferida com o sistema de tributação progressiva vai ser destinada ao pagamento de serviços públicos gratuitos, né, como os que eu já mencionei aqui. É tanto que o Keynes observa, né, que essa redistribuição da renda é o preço a se pagar para viabilizar a sobrevivência do capitalismo. Né? Se viabilizar a sobrevivência do capitalismo. Isso é uma questão interessante. Não é que Keynes, né, seja um antagonista das classes dominantes, né, ao propor medidas de redistribuição da renda. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu quero ver se está sendo gravada, né? Está gravando, ótimo. Não é que ele seja um antagonista, né, do capitalismo, dos interesses das classes dominantes do capitalismo. É que ele via, né, principalmente em função das circunstâncias históricas, né, nas quais ele viveu, ele via isso como um preço a se pagar. Né? Lembre-se que nós estamos falando aqui, né, essa defesa da distribuição da renda é no contexto de um capitalismo à beira da extinção, um capitalismo em crise, um capitalismo que estava gerando desemprego, estava gerando miséria, né, um contexto de fome crescente nos países capitalistas desenvolvidos, né? E além disso você tinha a ameaça
representada pela própria Revolução de Outubro de 1917. Então, a gente pode inferir disso que a redistribuição da renda, mediante a atuação do Estado, né, ela é o preço a se pagar, né, para viabilizar a sobrevivência do capitalismo. E que, né, olhando de forma retrospectiva, foi basicamente o que aconteceu, principalmente no cenário do pós-guerra, né, onde, enfim, onde o capitalismo ele começou a, enfim, obter taxas de crescimento mais elevadas, melhorar as condições de existência material mediante enfim, a adoção dos programas de bem-estar social, né? Mediante, enfim, o, o desenvolvimento das políticas de bem-estar social e das políticas keynesianas, né, de redistribuição da renda. O que foi acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, com o New Deal, etc. Né? Então, nesse sentido, se a gente pensar de forma retrospectiva, o Keynes realmente ele conseguiu fazer com que o capitalismo, né, sobrevivesse esse período de grandes dificuldades, né? E tanto que o capitalismo se mantém vivo até hoje. Mas vamos lá, certo? Vamos lá. Vamos tentar compreender aqui um pouco da dinâmica do modelo keynesiano. Então, nós vimos, né, que o Estado ele tem um papel fundamental no sentido de viabilizar a redução do desemprego, né, e fazer com que a economia capitalista opere no nível, né, próximo ao nível do plano de emprego. Qual era a visão do Keynes? Né? É que essa redução do desemprego, na medida que as pessoas passassem a ganhar uma renda, né, oferir uma renda, provocaria um incremento da procura global, que eu já falei para vocês, né? Na visão de Keynes, é a demanda que condiciona a oferta e não o contrário, né? Porque ele recusa aquele pressuposto da lei de Say, né? De que toda oferta cria sua própria procura, né? Então, na visão dele, o aumento da demanda provocaria um aumento da oferta em função do aumento dos preços. Como assim? Ora, né, na medida que o Estado atua no sentido de reduzir o nível de desemprego, mais pessoas estão oferindo renda. Se você pensar em termos macroeconômicos, né, essa queda contínua no nível de desemprego vai se refletir no aumento da demanda global, porque mais pessoas vão estar consumindo bens e serviços. Então, você vai gerar um desequilíbrio entre a oferta e a demanda global, na medida em que a demanda global vai se encontrar num patamar superior, né, num patamar acima, em comparação com a oferta global. E qual vai ser o resultado disso? Você vai ter um aumento do preço, né, já que a demanda se encontra num patamar acima da oferta. Né? Só que, diferentemente dos clássicos, né, dos autores liberais, o Keynes não vê a inflação por si só como um problema. Por quê? Porque, segundo ele, a inflação ela pode ter um efeito positivo sobre a economia. Né? Na medida em que os preços aumentam, na medida que os preços aumentam, a consequência vai ser o quê? Isso vai levar a um aumento da taxa de lucro das empresas, né? Porque elas estão recebendo mais pelos bens que elas produzem e vendem em diferentes mercados. Né? Então, esse aumento dos preços vai levar a um aumento da taxa de lucro, e esse aumento da taxa de lucro vai levar ou vai estimular novos blocos de investimentos, né? Já que toda decisão sempre tem como parâmetro ou variável fundamental na decisão dos empresários, né, a rentabilidade né, de suas empresas, né? Ou seja, a taxa de lucro esperada desses novos investimentos. Né? Então, esse aumento da taxa de lucro vai levar a um aumento da oferta, né, para contrabalançar esse aumento da demanda,
E esse aumento da oferta será feito através, né, será viabilizado através do aumento da produtividade das empresas. E como é que vai ser feito, como é que vai ser possível esse aumento da produtividade? Através de novos blocos de investimentos, investimentos produtivos, né? Ou seja, compra de mais máquinas, equipamentos mais modernas, enfim, adoção de novas tecnologias que vão viabilizar o aumento da produtividade. Né? Então, a consequência, né, é que, para Keynes, o Estado, mediante essa política que visa fortalecer a demanda agregada, né, e fazer com que a economia opere no nível do pleno emprego, ele vai estimular indiretamente os investimentos produtivos na economia, certo? Estimular os investimentos produtivos na economia, né? Já que essa atuação do Estado levando ao aumento da demanda faz com que o nível dos preços aumente, esse aumento do nível dos preços leva ao aumento da taxa de lucro, e esse aumento da taxa de lucro, né, vai levar a estímulo de novos blocos de investimentos, né, fazendo com que haja um aumento correspondente da oferta para contrabalançar, né, esse aumento inicial da demanda. Né? Então, a atuação do Estado ela vai estimular indiretamente os investimentos, né, investimentos produtivos, investimento em bem de capital na economia capitalista, viabilizando o crescimento, né, no médio e longo prazo dessa economia, né, crescimento econômico. Só que ele chama atenção que essa atuação do Estado, mediante sua política econômica, ela não pode estimular a poupança. Né? Por quê? Porque nós vimos que toda a renda que não é consumida, ou ela pode virar novos investimentos, e as decisões sobre investimento vai depender da eficiência marginal do capital, que a gente vai ver mais adiante, né? Quando a gente discutir a dinâmica do modelo keynesiano. Mas, por outro lado, também, essa renda não consumida pode virar poupança. Tá? Então, a atuação do Estado, ela também deve assegurar que mediante os instrumentos da política econômica, não se estimula a poupança. Isso vai ser feito mediante o quê? A manipulação da taxa de juros. Como a gente vai ver mais adiante na discussão do modelo keynesiano. Né? Então, para finalizar essa primeira parte aqui no modelo keynesiano, né, nós temos a situação de desemprego, aí entre o Estado, né, empregando mais pessoas, estimulando a demanda agregada, tá? Fazendo com que a economia, né, possa se reproduzir no nível do pleno emprego. Esse aumento inicial da demanda agregada, né, esse estímulo à procura efetiva, em função da atuação do governo, vai fazer com que a demanda se situe inicialmente no patamar superior à oferta, levando ao processo inflacionário. Esse processo inflacionário vai fazer com que, né, os capitalistas, em geral, recebam mais pela venda de seus produtos. Então, isso vai levar ao aumento da taxa de lucro. Esse aumento da taxa de lucro vai estimular novos investimentos, né, que é uma forma de fazer com que aumente a oferta global, né, e compensando esse aumento inicial que houve na demanda em função da atuação governamental, né, em função da política estatal. Então, esse aumento da taxa de lucro vai levar a uma nova onda de investimentos. Né? Só que o Estado ele deve assegurar, né, na manipulação da sua política econômica, que o conjunto de suas políticas não estimule a poupança agregada. E isso vai ser feito mediante o quê? A manipulação da taxa de juros. Então, é um outro elemento que está presente dentro da análise de Keynes. Né? Então, para além do nível da taxa de lucro,
que depende da eficiência marginal do capital, outra variável fundamental, né, para compreender o papel do Estado é a taxa de juros e, consequentemente, a preferência pela liquidez, que a gente vai falar mais adiante. Né? Então, é assim que a gente pode conceber, né, em termos gerais, o pensamento de Keynes. Né? A forma como ele compreende a interação entre aquelas variáveis básicas, renda, consumo, poupança, investimento e taxa de juros, né? E a atuação do Estado. Né? O Estado não pode ser um concorrente do capital privado, certo? Atuando, na visão de Keynes, apenas, né, como empregador, mas sem competir com o capital privado, e, por outro lado, também socorrendo o capital privado, os capitais individuais, a iniciativa privada, em momentos de dificuldade. Inclusive, ele prescreve até os setores, né, em que o Estado deve atuar, né, onde a taxa de lucro é baixa, na segurança nacional, enfim, e setores que exigem elevados investimentos. Tá? Aí a gente vai, nós já discutimos, mas só para, enfim, finalizar aqui o que foi discutido até o momento. Bom, agora nós vamos discutir a dinâmica desse modelo, certo? A dinâmica do modelo keynesiano. Dinâmica do modelo keynesiano. Então, o modelo keynesiano, no modelo keynesiano, todos os agentes estão sempre diante de três escolhas: consumo, investimento e poupança. Então, toda a política econômica do Estado, para Keynes, tem como objetivo a manipulação de uma dessas três variáveis. Deixa eu só olhar aqui, viu, pessoal, para ver se está gravando. Tenho medo. Vamos lá. Né? Então, decisão de consumo, decisão de investimento e decisão de poupança. Então, na atuação do Estado sobre a economia, nessa atuação, no papel ativo que o Estado tem na visão de Keynes, né, o Estado, de acordo com os interesses do país, de uma determinada economia nacional, tem que, né, a sua política econômica tem que estar direcionada à manipulação dessas três variáveis, e aí vai depender, né, da situação específica de cada país, de cada economia nacional, e, enfim, e do que se deseja para cada momento histórico. Né? Então, são essas três escolhas, né, que todo agente econômico se defronta: consumo, investimento e poupança, e a política do Estado tem como objetivo manipular as decisões em torno dessas três variáveis: consumo, investimento e poupança. E aí nós vamos chegar a alguns conceitos aqui, né, para explicar a dinâmica do modelo keynesiano. Então, a decisão de investir, né, que é, digamos assim, talvez o principal objeto da análise de Keynes, né, como a gente falou aqui logo no início, né, eu falei aqui no início que a preocupação fundamental do pensamento de Keynes é compreender os determinantes do investimento agregado, certo? Do investimento agregado. Então, a decisão de investimento, segundo Keynes, depende da eficiência marginal do capital. O que é eficiência marginal do capital? Certo? A eficiência marginal do capital tem a ver com a perspectiva do empresário em relação aos lucros futuros esperados de seus investimentos. Então, o empresário, vou botar aqui minha imagem, né? O empresário, quando ele realiza um investimento, né? Se ele realizar esse investimento é porque a perspectiva dele com relação aos lucros futuros de seus, né, os retornos, né, futuros de seus investimentos que ele está fazendo hoje, no tempo presente, são positivas. Né? Se ele, por exemplo, decide não investir na produção, realizar novos blocos de investimentos,
é porque a eficiência do marginal do capital dele está baixa, ou seja, a perspectiva dele no futuro é negativa. Ou seja, toda decisão de investir dos empresários depende de sua avaliação subjetiva sobre as perspectivas econômicas, né, do futuro. Então, ele faz um bloco de investimentos esperando, né, ter retornos ao longo do tempo, né, decorrente do investimento que ele fez no tempo presente. Decorrente do investimento que ele fez no tempo presente. Então, a eficiência marginal do capital nada mais é do que a expectativa do empresário em relação aos lucros futuros. Tá? Isso vai depender de uma série de, enfim, de razões, né? Depender do, enfim, da situação econômica do país, né? De uma série de variáveis. E esse conjunto de variáveis é que vão fundamentar a decisão do empresário. Mas toda essa decisão é baseada em uma avaliação subjetiva. Uma expectativa que ele tem, de acordo com uma série de elementos, sobre os lucros futuros. Então, toda decisão de investir depende dessa eficiência marginal do capital. Né? A eficiência marginal do capital. Por outro lado, na aula de sábado a gente pode discutir melhor esse conceito. Por outro lado, nós temos a decisão de consumir, né, que vai depender da psicologia de cada consumidor, né, enfim, das necessidades de consumo individuais de cada pessoa, pode variar de uma pessoa a outra, certo? E, por outro lado, nós temos a decisão de poupar de cada indivíduo, que vai depender da renda, né? E daí, dessa decisão de poupar, o Keynes vai derivar que ele chama de lei psicológica fundamental, que é a seguinte: quanto maior a renda do indivíduo, né, maior a propensão a poupar desse indivíduo. Ou seja, cada acréscimo na renda, né, vai implicar no consumo relativamente menor naqueles estratos de renda mais elevados. Significa o quê? Que os indivíduos que têm menor renda têm uma maior propensão a consumir. E os indivíduos, né, que já têm rendas muito elevadas, qualquer aumento, qualquer acréscimo na sua renda vai implicar numa propensão a consumir menor em comparação com os indivíduos que têm menor renda. Ou seja, a propensão a poupar é maior, né, à medida que você passa dos estratos de renda inferiores para os estratos de renda mais elevados. Ah, professor, como eu poderia entender melhor esse conceito? Propensão marginal ou propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar. Por exemplo, imagine que o indivíduo teve o acréscimo de $1, um indivíduo que ganha R$1.000, teve um acréscimo de $10 na sua renda. Então, passou de 1.000 para 1.010. Aí vamos imaginar que a propensão a consumir dele seja de 0,6. Significa o quê? Que desses $10 a mais, ele vai gastar $6, com consumo. E os $4 restantes vai para a poupança dele. Certo? Agora vamos imaginar um indivíduo que tem uma renda de 100 mil, ao invés de 1.000. Aí ele tem o mesmo acréscimo de $10 na sua renda. Qual vai ser a propensão a marginal a consumir dele? Provavelmente vai ser menor que 0,6.
né? Então, por exemplo, para cada aumento de $10, ele vai consumir o equivalente a 3 dólares. Então, a propensão marginal ao consumo dele vai ser 0,3. E a propensão a poupar vai ser 0,7. Então, desses $10 que foram incrementados na sua renda, 3 foi para consumo e 7 foi para poupança. O indivíduo que tem uma renda de 1.000, aumentou R$ 10, né, de renda, né, a renda adicional, ele gastou R$ 6 com consumo e 4 desses 10 adicionais foram para a poupança. Então, o que é que a gente vê pelo esse exemplo simples, né? Um indivíduo que ganha R$ 1.000 e outro ganha 100.000. Que quanto maior o nível de renda, maior é a propensão a poupar e menor a proporção marginal a consumir. A propensão a poupar, a propensão a consumir é a propensão marginal, tá bom, pessoal? Então, o que a gente está fazendo aqui, está aplicando a análise marginalista, né, para compreender como são, né, como são alocados, né, a renda dos indivíduos, tanto para o consumo quanto para poupança, certo? Então, à medida em que se passa dos estados de renda inferiores para os superiores, a propensão marginal a poupar aumenta, a propensão marginal a consumir diminui. Então, essa é a lei psicológica fundamental do Keynes, né? Então, com base nessas três, nesses dois elementos aqui, a eficiência marginal do capital, né? E com base também nessa lei psicológica fundamental e também no conceito de preferência pela liquidez, que a gente vai ver depois, né? Nós podemos fazer análise dos ciclos econômicos de acordo com a visão de Keynes. Então, para Keynes, né, vou compreender agora a dinâmica do seu modelo. Para Keynes, todo ciclo econômico, né, nós vimos que para Keynes a economia capitalista está sujeita a perturbações, ciclos, crises, etc. Então, ela está sujeita a instabilidades, né, ao longo do seu desenvolvimento. Esse ciclo econômico vai depender do comportamento da eficiência marginal do capital, né, que é aquela expectativa dos lucros futuros, né, dos investimentos, a partir da maturação dos mesmos, e da taxa de juros. Por quê? Porque essa taxa de juros aqui, ela vai ter um impacto, né, um impacto sobre a decisão de poupar dos indivíduos, né, ou melhor dizendo, na decisão que os indivíduos têm de manter a sua riqueza sobre a forma monetária. Isso que é a preferência pela liquidez, né? Preferência pela liquidez. Então, para Keynes, o capitalismo tende ao equilíbrio, mas todo equilíbrio ele vai ser perturbado pela sequência de ciclos que caracterizam o seu desenvolvimento, né? O capitalismo está sujeito a perturbações periódicas ao longo de seu desenvolvimento. E essa dinâmica dos ciclos no capitalismo vai depender da eficiência marginal do capital, né? Então, vamos tentar compreender aqui as fases dos ciclos econômicos na economia capitalista. Então, vamos começar com a fase de expansão. O que ocorre na fase de expansão? Né? Em toda fase de expansão no capitalismo, você vai sempre ter algum motivo, né, que leva ao estímulo aos investimentos produtivos na economia. Né? O investimento econômico. Antes de explicar essa fase de expansão aqui, é importante diferenciar o investimento econômico do investimento financeiro, em Keynes. Certo? Muitos manuais sobre esse investimento econômico não vêm com essa diferenciação. Né? Alguns vêm, outros não. Então, eu vou explicar aqui rapidamente. Todo investimento econômico, quando a gente fala em investimento produtivo, é sempre no sentido de compra de bens de capital.
tá? São aqueles investimentos que vão permitir o aumento da capacidade produtiva da economia, ou seja, investimento em máquinas, equipamentos, novas tecnologias, né? Vão permitir o aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento da capacidade produtiva da economia. Então, quando a gente fala em investimento, é sempre investimento em bem de capital, né? Investimento em meio de produção, certo? Mas só que a gente também fala em investimento financeiro. Que investimento financeiro? É compra de ações, compra de títulos, é especulação financeira, certo? Então, por isso que é importante diferenciar o investimento econômico, é investimento em bem de capital, e o investimento financeiro, que é compra de ações, de títulos, etc. Né? E aí vai depender da taxa de juros. Né? Bom, vamos lá. Então, esse investimento aqui que a gente fala é investimento econômico, que é investimento em bem de capital, levando ao aumento da produtividade e, consequentemente, né, aumento da capacidade produtiva da economia, né, levando a maiores taxas de crescimento ao longo do tempo. É a acumulação de capital, né, tal como os economistas entendem. Então, na fase de expansão, sempre vai ter um motivo, né, no início dessa fase de expansão, que vai levar os capitalistas, né, a investirem mais. Né, por algum motivo, né, você vai ter um estímulo a novas ondas de investimento, a novas inversões. Então, esse é o primeiro sintoma, o primeiro elemento da fase de expansão, de uma fase de expansão da economia capitalista. É o estímulo aos investimentos produtivos, não investimento financeiro, ações, é investimento produtivo, investimento em bem de capital. Então, por algum motivo, seja pela atuação do Estado, enfim, seja pela descoberta de novas tecnologias, seja, enfim, por uma inflação, né, o investimento é estimulado. Então, algum motivo leva ao aumento da taxa de lucro que acaba estimulando novos investimentos. Esses novos investimentos implicam no aumento da procura efetiva, ou da procura efetiva não, desculpe, da produção global, certo? Da produção global. Por quê? Implica o aumento da produção global. Porque quanto maior os investimentos, né, os gastos dos investimentos, significa que você tem um maior nível da procura efetiva. Esse maior nível da procura efetiva vai implicar no aumento da produção global, certo? Então, essa nova rodada de investimentos vai levar à inflação, não? Porque você vai ter uma demanda superior à produção global, à produção agregada, à oferta agregada. E esse processo inflacionário, que é típico dessas fases iniciais da expansão da economia capitalista, leva ao aumento da eficiência marginal do capital, ou seja, a expectativa de lucros futuros, né, esperados, aumenta em função do aumento da eficiência marginal do capital. Né? Porque as mercadorias estão mais caras, né, custam mais caro, e isso leva ao aumento da rentabilidade dos negócios. Esse aumento da rentabilidade, né, dos negócios leva a uma nova rodada de investimentos, né, mais investimentos adicionais líquidos. Então, isso faz com que a economia opere ou no nível do pleno emprego ou próximo ao nível do pleno emprego, né, com taxas de desemprego beirando a zero, né, digamos assim. Não? Só que, à medida em que esses investimentos, né, vão se sucedendo, né, mais novos investimentos, investimentos líquidos, investimentos produtivos, não investimento financeiro, né, fazendo com que a economia, né, praticamente opere no nível do pleno emprego, né, isso vai levar a um aumento da renda global nessa economia. Né?
Então, esse aumento da renda global, que é acompanhada pelo aumento da produção, vai levar a um declínio da propensão marginal a consumir, né? Quanto maior o nível da renda global, já falei para vocês, maior a propensão marginal a poupar e menor a propensão marginal a consumir, como eu já falei antes, né? Então, a consequência vai ser o quê? Elevação da poupança, tá? Essa elevação da poupança, né, acompanhada da redução da eficiência marginal do capital, por quê? Porque cada investimento adicional vai se somando aos investimentos já existentes, e isso, né? Então, esses novos investimentos vão competindo com os investimentos existentes. Então, isso faz com que haja uma queda na taxa de lucro, ou seja, da eficiência marginal do capital. Essa queda na eficiência marginal do capital faz com que os indivíduos, né, principalmente os detentores do capital, os capitalistas, que eles, ao invés de realizarem novos investimentos, eles tenham preferência pela liquidez. Ou seja, eles vão manter a sua riqueza sobre a forma monetária, sobre a forma dinheiro, gerando mais compra de ações, títulos, derivativos, etc. Tá? E acompanhando essa redução da eficiência marginal do capital, nós temos o aumento do custo de produção, né? Custo de produção das empresas, já que os investimentos estão sendo abortados, então a tendência é que os custos aumentem ao longo do tempo, né? E somado a isso, na medida em que você tem uma tendência, né, a elevar a preferência pela liquidez, ou seja, os agentes econômicos tendem a manter a riqueza sobre a forma líquida, sobre a forma dinheiro, isso também leva à elevação dos juros da economia, levando à queda ao quê? A uma queda na propensão a investir, né? Ou seja, desestimulando novos investimentos adicionais líquidos, né? Então, na fase superior da viragem, nós vamos ter o quê? A combinação de aumento da taxa de juros e queda na eficiência marginal do capital, o que leva a uma queda nos investimentos produtivos, ou seja, investimento em bem de capital, aquisição de novas fábricas, novas máquinas, novos equipamentos, novas tecnologias, etc. Né? Então, na fase seguinte, vai se observar o quê? Uma queda da atividade econômica, com redução do investimento agregado, né? Investimento produtivo, não é investimento financeiro, aumento do desemprego, o que vai levar a uma retração do consumo. Por que retração do consumo? As pessoas estão deixando de oferir renda. Então, a consequência lógica vai ser uma retração do consumo. E essa retração do consumo, né, vai levar a mais investimentos em títulos, que é a preferência pela liquidez, principalmente por parte dos empresários, principalmente no ambiente de incerteza, de instabilidade, de crises, né, de alto desemprego, né? Então, isso vai levar a uma queda na eficiência marginal do capital, né? A reversão do animal spirit do empresário, né? Seu espírito animal, né? Seu espírito agressivo, certo? Então, essa redução do investimento, acompanhado pelo aumento do desemprego, né, que agora a indústria vai começar a operar abaixo do nível do plano de emprego, vai levar a uma redução das vendas no comércio e, consequentemente, a paralisação da produção. Então, é diante desse cenário que o governo tem que intervir, né, tem que atuar para tirar a economia da crise, né? Para tirar a economia da crise. E aí entra a fase seguinte, que é a fase inferior da viragem. Então, nessa fase, né, a produção ainda continua a níveis baixos, em função, né, da
da preferência pela liquidez, pela queda na eficiência marginal do capital e pela retração dos investimentos, né, e aumento do desemprego, ela continha, então a produção vai continuar a nível baixo e a oferta vai ultrapassar a demanda, né, porque a demanda está reprimindo em função do alto nível de desemprego. O fato da oferta agora se situar no patamar superior à demanda vai levar a redução dos preços, tá? Redução dos preços dos produtos. E essa circunstância vai levar posteriormente à depreciação dos equipamentos. Essa depreciação dos equipamentos vai levar à necessidade, né, de sua reposição com novos equipamentos. Então, você vai gerar uma maior procura por bem de capital. E essa maior procura por bem de capital vai levar a um aumento do preço, né, das máquinas, equipamentos, etc., levando a um posterior aumento da eficiência marginal do capital. Com o aumento da eficiência marginal do capital, os novos investimentos são estimulados, e o ciclo econômico recomeça a partir daqui, ó, a partir dessa fase de expansão. Certo? Então, esse é o ciclo, né, capitalista, de acordo com a visão do Keynes. Né? De acordo com a visão do Keynes. Para Keynes, o papel do Estado, o papel do Estado tem que ocorrer no momento em que há queda da atividade econômica, que o governo, né, através de sua política econômica, tem como função principal tirar a economia da crise, né, fazendo com que a economia opere no pleno emprego, né, mediante os empregos que serão criados pelo Estado, né, ou em setores no qual o Estado vai atuar como grande empregador, e, por outro lado, também, mediante o estímulo a novos investimentos, né, mediante o estímulo a novos investimentos, obviamente sem concorrer com capital privado. Então, é o governo que vai ter o papel central, né, na análise keynesiana, de tirar a economia da crise. Né? A crise não se resolve por si só. É necessário que o governo tenha um papel fundamental nessa viragem aqui, que se dá a partir dessa fase inferior. Né? Então, depois da fase inferior da viragem, você tem uma recuperação dando origem a uma nova fase de expansão, que foi essa fase aqui que a gente já discutiu anteriormente. Né? E aí você vai passar novamente pela fase de expansão, depois fase superior da viragem, depois aquela atividade econômica, daí, né, vem o governo, intervém novamente para tirar o capitalismo da crise, aí depois você tem a fase de viragem, a recuperação e o ciclo se repete. Né? Então essa é a dinâmica do desenvolvimento capitalista. O que a gente pode observar pela análise aqui da teoria econômica de Keynes? Primeiro, deixa eu ver só se está aqui gravado direitinho. Primeiro, o objetivo de Keynes, né, que o objetivo de sua análise era, por meio da atividade estatal, mitigar os efeitos negativos do desenvolvimento capitalista. Então, lembre que Keynes desenvolveu essa análise, que tem um conteúdo teórico e, ao mesmo tempo, prático, né, para viabilizar a sobrevivência do sistema capitalista. Né? Então, foi essa circunstância que fez com que ele rompesse com os pressupostos da economia utilitarista, né, fazendo, né, que ele, levando ao fato de que ele foi capaz de identificar o caráter estável e cíclico do sistema capitalista. Então, a teoria de Keynes, né, e o conjunto de suas proposições, como eu falei aqui no início, vão sempre se situar num polo intermediário entre liberalismo e o socialismo revolucionário. Né? Keynes sempre, o objetivo dele sempre foi salvar o capitalismo, né, da ameaça comunista e, enfim,
impedir a sua, o que era, né, possível naquela época, né, que ele escreveu, a sua possível extinção, né? Então, basicamente, esses são os dados do problema, né? Essa aqui é uma síntese, né, de toda a análise teórica do Keynes, da teoria econômica do Keynes, de sua teoria do ciclo, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre o papel do Estado, sobre a dinâmica do ciclo em Keynes, etc., a gente pode tirar na aula de sábado, né, a partir das 10 horas da manhã, dia 24/7. Então, com isso, a gente termina. Com isso, a gente termina essa segunda parte, né, e a discussão sobre o pensamento de Keynes. Depois eu vou mandar para cada turma individualmente também um vídeo com orientações sobre a prova que eu vou disponibilizar e distribuir para vocês no sábado. Então, bom final de semana a todos, e com isso está encerrado o nosso, né, o programa do nosso curso. Eu não vou tratar de Walras e Macho, não vou cobrar em prova, certo? Mas eu acho que o nosso programa conseguiu contemplar, né, a abordagem de vários autores ao longo do curso, foram muitos autores, né, contemplados. Então, dada a brevidade da prova, eu não vou tratar do Walras e do Alfred Macho, mas vocês vão ver, né, em outras disciplinas, a discussão desses dois autores, né, e como aqui é somente uma síntese, né, dessas contribuições, então vocês não vão ser prejudicados por causa disso. Então, boa noite, tanto a turma 1 como a turma 2, e daqui a pouco eu mando, assim que estiver disponível, a gravação da segunda parte do Pensamento de Keynes. Um abraço, boa noite.